À noite é uma criança. Vamos lá, então. Vocês estão preparados para essas informações aí? Então, beleza. Galera, é o seguinte. O nosso tema hoje, o tema que a gente, né, vai discutir é redação, tá? A redação, né, a gente sabe que é um tema polêmico, mais polêmico que os temas que a gente vê aí nas redações. Geralmente temas bem escolhidos até, eu até reparei nos alguns Enems, né, anteriores aí, umas críticas sociais muito importantes, né, no conceito aí de sociedade, questões mais reflexivas. Vimos também temas que tinham uma relação direta com as coisas que acontecem no dia a dia do aluno, que é a questão da pessoa, né? Que cuida dos meninos, das pessoas, né? Dos alunos especiais, né? Que é a questão da inclusão. E isso tudo também é uma coisa que a gente vai ver, né? Assim, vou dar para vocês um panorama básico, assim, da escolha dos temas, assim, de como a gente tem reparado, como nós, professores, né? Da rede pública e privada, trabalhamos ao longo do ano em sala de aula com os alunos, como é que a gente tenta prever, de certa forma, o tema, para que, né, a gente possa dar melhor assim, o encaminhamento para o aluno. Então, galera, a primeira coisa que eu queria falar em relação à redação, antes de mostrar conteúdo para vocês no compartilhamento e tudo mais, redação, diferente do que a gente vê, não tem uma receita, tá, galera? A redação, felizmente, não é infelizmente, eu sei que nem todo mundo gosta de escrever, mas é necessário, gente. A, a redação é treino, né, na questão prática, que a gente vai ver aqui também, a questão da sintaxe, que é fundamental na construção de um bom texto, tá? Na construção de um texto argumentativo, né, dissertativo. Beijo. A primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. A redação, galera, não tem receita. Eu estou sendo bem claro com vocês? Então, pois é. Seguinte, na redação, os temas trabalhados, né, e abordados, como eu estava dizendo aqui no início, eles são escolhidos, tá, por uma rede de professores também. Eu também não sabia disso. Professores, doutores, né, e com a galera da Secretaria de Educação também. É todo um preparo, tá? Só para vocês saberem, uma curiosidade, né, de como é que os temas são escolhidos, não é escolhido assim a grosso modo, a revelia, não. Tem todo um amparo teórico, assim. Eu tô com um material, gente, que eu achei até rico, embora eu discorde de algumas coisas, e eu vou explicar para vocês, é, em relação à redação. E aí daqui a pouco eu vou expor para vocês. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, eu queria a segunda, né? A primeira já foi. Eu já falei que redação não tem receita. Vocês vão ver aí, galera, que em algumas redações que vocês veem, alguns preparatórios vão falar, porque a introdução tem que ser no máximo de 3 a 6 linhas. O desenvolvimento tem que ser de 20 a 22 linhas. E geralmente, né, o que a gente tem visto nos materiais, a conclusão tem que ser de no máximo 5 linhas. Pois hoje, né, vou explicar para vocês que não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona, tá? Vamos começar do começo, né? Aqui, quem quiser pegar um caderno, gente, para poder anotar alguma coisa, alguma dica, tá? Pode pegar e, assim, quiser anotar alguma coisa, eu acho importante. Nas aulas que eu sempre fiz e participei, eu sempre anotei coisas assim, me ajudavam a relembrar, me ajudavam até a ler depois, tá? Só uma sugestão. Pois é, gente. Vamos pensar no começo do texto, né? A gente pensa primeiro no tema que é projetado para nós.
Iremos fazer o concurso, né, de contagem, acredito que todos nós, não se trata do Enem, mas um dos maiores testes para, né, para redação, ainda assim, né, é a redação do Enem. Então é por isso que eu tomo né, a redação do Enem como um exemplo mesmo, assim, como um foco de, né, de secação da disciplina mesmo. Então a gente pensa primeiro no tema. O tema está lá para a gente, a folha branca, as 30 linhas, né? E aí, o que acontece? Seleciono o tema. E como eu tinha dito anteriormente, geralmente o tema tem uma relação direta com coisas que estão acontecendo na contemporaneidade. Com certeza, numa redação de hoje, a pandemia seria um assunto. Mesmo que não diretamente, mesmo que colocassem coisas que, de certa forma, fariam a gente pensar que está fazendo referência também ao coronavírus. Vamos colocar que a gente está falando assim da queda da economia, né? As pessoas não estão saindo de casa completamente, alguns mercados estão respeitando a quarentena, inclusive, galera, aproveitando, ó, máscara na cara, viu, gente? Vamos pagar de super-herói não, porque sabemos aí que o corona mata, tá? Só uma conscientização. Voltando ao tema, é o seguinte, estava falando, né, que o tema geralmente acontece e fala sobre coisas atuais, do coronavírus, ou coisas que estão acontecendo em razão, em decorrência dessa pandemia. Por exemplo, os comércios fechados, a falta de investimento, o auxílio emergencial que está em análise, está fazendo quase aniversário as análises, né, gente? O governo não preocupa muito com as pessoas, né? Mas enfim. Então, galera, esses são os temas que possivelmente cairiam numa redação que faríamos hoje. Qual que é a minha proposta? Além de explicar elementos cruciais para a redação, a gente pode fazer uma mentalmente aqui, fazer esse exercício entre nós aqui. Eu acho uma atividade muito, além de lúdica também, né? Porque exercita a imaginação, ela coloca a gente para pensar também, tá? Como construir, como é que construiríamos as ideias na redação. Então, galerinha, é o seguinte, vamos escolher um tema, né? O coronavírus está muito evidente, né, gente? Então, vamos escolher um tema que tenha uma relação mais próxima com o coronavírus e que talvez esteja relacionado ao coronavírus indiretamente. Vamos colocar aí que o tema é o auxílio emergencial, por exemplo, tá? Que é o dilema de muitos brasileiros aí que ainda não foram aprovados, tá? Beleza, a gente já tem um tema que é como o auxílio emergencial pode influenciar na vida do trabalhador autônomo. Como o auxílio emergencial pode influenciar na vida do trabalhador autônomo. Esse é o nosso tema, tá, gente? Como o auxílio emergencial pode influenciar, né, na vida aí do trabalhador autônomo, na economia dele, nas coisas que ele faz, na sobrevivência dele. O trabalhador autônomo, né, que é terceirizado, né, gente? Ou que entrou nesse processo do governo de terceirização também, infelizmente. Então, vamos pensar, né? A gente já tem um tema, então as pessoas se preocupam, ai, velho, nossa, eu tenho que escrever a redação, eu preciso de um título, eu já tenho o tema. Gente, o título não é cargo-chefe numa redação a priori, tá, gente? Ele é importante? Ele é importante. Mas ele pode ser colocado, gente, depois até de você construir a redação inteira, entendeu? É até mais interessante você construir a sua dissertação, a sua argumentação, você lê, né, o que tem mais relação com o que você escreveu, para aí sim, depois disso, você escolher um título, tá, gente? Então, o título não necessariamente tem que vir primeiro na sua decisão. O título tem que existir em algum momento, tem, mas não se preocupe em quebrar a cabeça no início da redação para colocar o título, tá, gente?
não é o mais importante na hora que você recebe, né, o caderno de prova. O importante é você analisar, tá? O tema a ser estudado e refletir a respeito. Depois disso, galera, de conscientizar vocês aí de não dar tanta importância para o título no início, porque você pode construir o título no decorrer do texto, e vamos fazer esse exercício junto agora, né, que a gente tem um tema, e a gente sabe que iremos fazer uma redação a respeito desse tema. Vamos deixar o título para depois, tá? Vamos fazer esse título aí depois que a gente, né, concluir as ideias aqui, tá? Beleza, galera. A introdução, tá? Vamos para pensar na introdução aí. Inclusive, eu tenho até o material, eu vou fazer o comparativo aqui. Vou compartilhar a imagem com vocês e aí vocês vão ver. A gente saindo da caixinha, pessoal, tá? Todo texto, ele tem a sua subjetividade, ele tem muito da pessoa. Então, é importante a gente colocar a subjetividade, sim, pessoal, tá? Muito importante. Na redação, principalmente. É um DNA, gente, a forma da escrita, sabe? Quem desenvolve uma forma de escrita, tudo bem que a gente segue regras e essa regra ela é né? Sintetizada, às vezes, é sistematizada, mas a gente pode muito bem, entendeu? Colocar nossa identidade, nossa subjetividade naquilo que a gente escreve, isso é bom, tá? Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, dicas para você gabaritar a discursiva. Aí, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando com vocês. Aí, na introdução, o cara fala, por exemplo, ó, introdução, 4 a 6 linhas. Aqui o candidato deveria apresentar sua tese, ou seja, aquilo que será definido com unhas e dentes, que será justificado, provado, e também os argumentos, isto é, apenas as palavras-chave dos tópicos que serão desenvolvidos posteriormente. Pois é. Então, galera, seguinte, o que eu venho, né, falar depois de ler isso pense, galera, na questão da introdução como uma manchete de jornal. Vamos pensar num telejornal, vamos pensar né, um jornal de televisão aí. Aí vamos colocar o ícone aí, né, o queridinho do Brasil, vamos colocar o William Bonner aí. Tem a chamada do jornal, né, tem a musiquinha, tranquilo, e aí depois ele começa a falar uma série de informações, sabe? Uma série de informações de coisas que eles vão falar, né? Mais profundamente ao longo do jornal. Então, galera, para ficar mais simplificado do que aquilo que eu li, que a minha função como professor é essa também, né? Passar de forma mais simplificada para o melhor entendimento do aluno, né? De todos nós. É o seguinte, a introdução, galera, é a manchete do jornal, é aquela letra grande ali, tá? Não estou falando do corpo da reportagem do jornal, que também tem uma introdução, que também, né? Tem uma métrica toda relacionada, né, o gênero notícia também, né? Não estou falando disso. Estou falando que a introdução, ela tem que abordar, entendeu? Quase tudo e de forma mais objetiva possível o que você vai trabalhar ao longo do texto, sabe? A preocupação geralmente das pessoas é o tanto de linha também, igual estava aqui de 4 a 6 linhas. Não, gente, acredito que a introdução, na minha concepção, por exemplo, e também dependendo do tanto que você vai desenvolver, né, no decorrer do texto, ela pode ultrapassar isso, ela pode ter 7, 8 linhas. 8 linhas eu acho o limite, né? Já que a gente está falando de coisa sintetizada. Porque às vezes o assunto é complexo, entendeu? Auxílio emergencial, por exemplo, parece um assunto nada complexo, mas ele é super complexo. E veremos isso na hora que a gente for construir nossa redação na nuvem que estamos compartilhando aqui mentalmente, o Google Drive emergencial. Então, galera,
É isso, sabe? A introdução não precisa necessariamente, no máximo, 6 linhas, ela pode ter de 7 a 8, desde que você desenvolva, né, com competência os assuntos que você escolheu. Por exemplo, tem gente que coloca a introdução como se tivesse falando mesmo, igual o William Bonner fala das coisas. Sei lá, Sérgio Moro pede demissão. Aí a outra jornalista fala, caiu uma casa de show no Rio Grande do Sul. E aí as coisas vão sendo assim. A introdução ela funciona mais ou menos desse jeito. Ela é para anunciar realmente o que você vai dizer, sabe? Mas não significa necessariamente que você deve também colocar essa ideia da forma como que é no jornal, né? É aí que entra, pessoal, o outro tema que eu queria comentar com vocês aqui, mas né, que tem uma ligação direta com isso. A questão de como colocar essa informação no papel. É importante demais atentarmos, né, às regras, tá, de parágrafo, sempre, tá? Vamos sempre colocar o parágrafo aí, é importante demais, né? Não é um texto do Word, onde a gente pula uma linha e simboliza o parágrafo. Letra maiúscula, tá, gente? Para começar. E, professor, mas isso é bobagem. Não, não é bobagem. Muita gente perde ponto, deixa de tirar a nota legal porque erra, porque começa com letra minúscula, o começo do parágrafo, porque não faz o parágrafo do tamanho correto. Infelizmente, professor, mas é chato, gente, mas é regra. É igual a BNT, é igual quem escreve, sabe, para concurso, né, para edital, igual quem faz esse tipo de prova, é seguir as exigências, galera. Então, ó, atentar desde a introdução, o texto todo, atentar com o começo do parágrafo, com letra maiúscula, tá, gente? Ficar atento também aí a vírgulas excessivas, tá? Vamos falar disso também hoje. Na verdade, eu posso até adiantar isso, né? O que é vírgula excessiva, gente? Vírgula onde que não pode, sabe? Você está usando um verbo, entendeu? Às vezes para falar de alguma coisa, e você coloca vírgula. Por exemplo, o verbo de ligação é João é bonito, entendeu? De acordo com o contexto, gente, de acordo com a fala, não dá para colocar, entendeu? A vírgula entre João e o verbo de ligação, por exemplo. É coisa simples, entendeu? Mas é coisa que as pessoas erram. Não separamos, gente, o sujeito, né, no caso, na frase, do verbo, tá? Com vírgula, por favor, gente. É importante demais nas frases. Eu não sei se vocês lembram, na última aula, eu falei de período, né, por exemplo. Eu falei de oração, falei de frase, tá? Evitar, gente, usar frases sem usar os conectivos corretos, tá? Evitar usar frases com muitos períodos, entendeu? Com muitas orações, tem que evitar. O que é oração mesmo, gente? É o verbo, né? Na frase, é o verbo que determina o número de oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. E período, professor? O que determina o período? O período é toda a frase que é coordenada, né? Que tem mais uma frase associada, tá, gente? E que não depende, né, da outra para fazer sentido, entendeu? Que é a coordenada, por exemplo, João é bom de bola. Aí, beleza, vírgula. Ele gosta muito de treinar depois do horário. É uma frase só, né? Mas eu consigo entender as duas separadamente, não é verdade? Isso é uma oração coordenada, tá, gente? Entendeu? E é um período, né? Porque tem duas frases. E o número de verbo determina também se o período é simples. Se tiver um verbo só é simples, tá, gente? Se tiver dois verbos compostos aí, ou, né, dois ou mais verbos, aí já é período composto. E a oração subordinada, que é o contrário da oração coordenada, galera, ela depende necessariamente de outra frase para fazer sentido, tá bom? Por exemplo, é, Neymar vai jogar bola na Turquia. Neymar vai jogar bola.
na Turquia. Tem essa frase, né? Neymar vai jogar. Se eu, por exemplo, vamos dividir essa frase em duas. Neymar vai, vírgula. Tá. Neymar vai aonde? A gente precisa de uma complementação, não precisa? E aí, gente, a gente precisa de uma oração subordinada, não é verdade? Uma outra frase para que essa faça sentido. Isso é oração subordinada, quando uma frase precisa da outra para fazer sentido. Frase, né, sozinha, que precisa de uma complementação, tá? Isso é oração subordinada e o período, geralmente, nesses casos, é composto. Então, a gente tem que ficar atento a isso na hora de escrever a redação. Por quê? Tem pessoas, e é um erro normal, eu cometi isso muito na minha vida, mesmo antes, né, de estar na faculdade, e estando na faculdade também, me lapidaram, né, eu tive aulas também lá de redação em relação a isso, que é fazer períodos muito longos. Ah, professor, mas o que é esse período longo? É igual eu falei com vocês agora. João foi jogar bola, vírgula, passou na casa da Maria, vírgula, deu um beijo no João, vírgula, estava precisando falar com Maria, vírgula, e vai colocando coisa e nunca tem ponto final, entendeu? Gente, isso em redação não é aceito, isso é mal visto. O ideal é fazer uma frase, gente, com no máximo 3 orações, tá? No máximo 3 orações. Ah, professor, como assim no máximo 3 orações? No máximo 3 verbos na frase, gente. E encerrar ela com ponto final o mais rápido que vocês puderem. Fazer frases objetivas, sabe? Ah, não quer dizer que não precisa não usar vírgula, não fazer frases um pouco mais extensas, mas é bom evitar, gente, até para quem vai corrigir, sabe? Porque as pessoas que corrigem, elas são criteriosas, nós sabemos disso, tá? E período muito longo, geralmente não é bem visto, tá? Não é aceito. Então é bom a gente evitar esse período longo, né? Dentro desse limite aí, principalmente da introdução, que são, né, menos linhas que o desenvolvimento, tá? Então, beleza. Já que a gente falou de como acontece na introdução, vou fazer mais um comparativo, tá? Vou levar para vocês ali, para vocês verem o que, né, eles vão dizer em relação ao desenvolvimento e ainda em relação à introdução. Ainda tem coisa para falar sobre a introdução. Espero que todos estejam entendendo aí até agora e que, né, esteja de uma forma mais legal para vocês aí. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, vou achar aqui e vou compartilhar com vocês esse material também, que eu achei legal, assim. Tem muita coisa que se aproveite. Embora não concorde com algumas coisas. Vamos lá. Olha aí, gente. Desenvolvimento, né? 20 a 22 linhas. Nesta parte, o candidato deverá desenvolver os tópicos apresentados na introdução, sempre os relacionando, né, à tese. Nesse sentido, vale destacar que, em média, o candidato terá de 2 a 4 parágrafos, então basta dividir o total de linhas do desenvolvimento pelo número de aspectos e argumentos que serão desenvolvidos. Exemplo, 3 aspectos para 21 linhas. 7 linhas, em média, para cada parágrafo. Pois é, galera, olha só. A gente viu aí um parâmetro aí, né? Como é que eu posso dizer? Um checklist aí do desenvolvimento. Só que antes da gente passar para o desenvolvimento, a gente tem que lidar, né? E organizar de melhor forma aí a introdução e como a gente vai colocar os assuntos que a gente quer trabalhar na introdução. Então, vamos pensar. Nessa fase, o que a gente faz? Quem estiver treinando em casa, pensa em tudo que está relacionado ao auxílio emergencial, que é o nosso tema aqui de exemplo, tá? E anota, gente. Pega isso e anota. Aí vamos pensar no auxílio emergencial. Quais palavras que vêm quando a gente pensa em auxílio emergencial? Eu penso em CAD único,
é uma palavra que eu anotaria para construir uma boa redação, eu usaria CadÚnico na minha redação. Precisamos falar de Bolsa Família, tá? É uma palavra também que eu anotaria aí, tá? Para usar no meu desenvolvimento, porque, né, são, né, galera, 4 parágrafos para a gente desenvolver um desenvolvimento robusto, né, aos olhos aí das regras da BNT e dos corretores de redação. Então é assunto demais. Se a gente estiver querendo fazer de forma mais objetiva, para tirar uma melhor nota, né, períodos mais curtos, é o que eu recomendo. Então a gente tem que ter assunto. Então tem CadÚnico, tem Bolsa Família, tem mãe solteira. Eu também anotaria mãe solteira, né? Eu anotaria o valor 1.200, já que eu estou relacionando a mãe solteira. Mãe solteira com certeza tem que ganhar mais, tá, gente? Nesse aspecto, é uma opinião minha e, assim, só compartilhando com vocês. Podemos também colocar coronavírus também, né? Que é o nosso tema, como é que eu posso dizer, maior. É o astro-rei, né? Podemos falar também aí de descaso, né, do governo. Eu anotaria descaso do governo também, né? Eu anotaria também negligência dos empresários e comerciantes também. É um tema também que dá para desenvolver, né, no desenvolvimento do texto. Então, galera, acho que tá bom, né? A gente fez um levantamento aí de palavras-chave, tá? Palavras que a gente pode usar na hora de desenvolver uma redação, né? E organizar isso, de certa forma, na introdução, né? E o nosso tema é, né, o auxílio emergencial, né, como é que ele auxilia aí, né, na vida do trabalhador autônomo, não é verdade? Porque a galera que não é fichada em lugar nenhum. Desemprego também é um tema que eu colocaria nessa redação, né, gente? Então vamos começar a montar nossa redação aí. Aí um parágrafo, né, gente? A letra maiúscula, e vamos pensar como é que a gente começaria isso. Entendeu? A gente começa dando, né, de certa forma, um feedback também do que está acontecendo. As pessoas sabem o que está acontecendo e tal, mas é bom você apresentar o que está acontecendo, até porque, de certa forma, você vai estar apresentando seu texto também, tá, gente? Então, a gente falaria, por exemplo, o Brasil, né, passa por um momento de grande turbulência, em que até a aglomeração, né, para o nosso povo que é conhecido por cordial, né, tem que passar e é uma coisa desagradável, beleza, né? A gente introduziu o texto e aí a gente falaria coisa do tipo, o que eu posso dizer? Não é trabalharemos, né? A gente não está falando de uma tese, é uma dissertação, né? Aí, em tempos de recessão, em tempos de home office, governo, né, em medida desesperada, libera um auxílio emergencial para tentar suprir um pouco, né, a necessidade do trabalhador. Aí já introduzimos mais uma coisa, né? Vamos colocar que a gente fez mais 2 linhas. Então a gente tem, sei lá, 3 linhas para poder ainda continuar desenvolvendo uma introdução, né? Beleza. E aí então introduzir os outros assuntos dos tópicos, né, que a gente separou. E aí a gente pode fazer, guardar, por exemplo, toda vez que eu penso nessa palavra, principalmente auxílio emergencial, eu penso que o governo ele negligencia a situação, né, e o cargo, né, de governo, né, que o governo mesmo ocupa, o cargo de provisão mesmo, né, para a sociedade, porque o Estado ele tem que prover, ele não tem que tirar, né, gente, o PIS, PASEP, e dar um auxílio emergencial de R$ 600, que é menos que o valor que a gente receberia no PIS, por exemplo, né?
Ele não devia fazer nenhuma das coisas, não retirar nenhuma das coisas. O Estado deveria prover mesmo para as pessoas que pagam seus impostos, entendeu? E trabalham essa provisão nesse momento de recessão. O Estado que funciona faria isso, né? Então, beleza, introduzimos o assunto aí, não é, pessoal? E aí eu fiz uma breve prévia do que seria uma introdução, mas a gente pode colocar várias coisas na introdução de forma até mais sucinta, entendeu? Aí beleza, né? Aí fala, sabemos que os autônomos estão passando também esse momento de dificuldade, pessoas estão com dificuldade de receber o auxílio por não ter CAD único, mães por não ter o Bolsa Família, é uma coisa alarmante na sociedade, né? Sigamos, assim, né? Seguem pensando, né, propostas para resolver, para auxiliar em relação à pandemia, mas a sociedade no momento está impactada e tenta, né, reverter a situação e ainda passa por um momento conturbado, né, no governo. Beleza, gente. Finalizamos aí, né, a introdução. Só um exemplo, tá, gente? Só um arquétipo do que seria, tá? E a gente teve o assunto, né, que é o auxílio emergencial. A gente fez o levantamento das coisas que a gente pode colocar e a gente fez hipoteticamente aí uma introdução, não é verdade? Pois é. Vamos para o comparativo, né, gente? Vamos ver mais material bacana. E aí sim eu fazer uma explicação também a respeito desse material e das coisas que eu concordo também nesse material, para ficar mais fácil para todo mundo. Vamos lá. Armazenamento. Isso. Vamos lá, galera. Aí tá falando aqui, né? Falou da. Tá. Gente, muito importante. Tipo de letra, tá? Tipo de letra é cursiva, tá, gente? Beleza? Tá bom. Olha aí, gente. Eu vou ler para vocês uma diferenciação, tá? Na verdade, não uma diferenciação, na verdade, uma possibilidade, tá? De acordo com o professor Diogo Alves aí, ó. Antes de mais nada, o texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo, tá, galera? Então vamos lá, ó. Dissertativa expositiva aí, ó, dissertação expositiva. Esse tipo de texto é caracterizado, né, por esclarecer um assunto de maneira atemporal, com o objetivo de explicá-lo de maneira clara, sem intenção de convencer o leitor ou criar debate. Diferente da argumentação, né, gente? Características principais. Apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, como na dissertação argumentativa, que é o que é pedido nos concursos e no Enem. O objetivo não é persuadir, mas meramente explicar, né? E informar. Normalmente a marca da dissertação é o verbo no presente. A gente vai ver também o tempo verbal, tá, galera? Amplie-se a ideia central, mas sem subjetividade ou defesa do ponto de vista. Apresenta linguagem clara e imparcial, tá, gente? E aí a gente tem um exemplo, ó, vou ler para vocês aqui. O texto dissertativo consiste na ampliação, na discussão, no questionamento, na reflexão, na polemização, no debate, na expressão de um ponto de vista, na explicação a respeito de um determinado tema. Introdução, né? No caso, existem dois tipos de dissertação bem conhecidos: a dissertação expositiva ou informativa e argumentativa ou opinativa, desenvolvimento. Então, galera, vamos pegar aquilo que eu tinha explicado para você sobre introdução e vamos ler a introdução dele aqui a respeito da dissertação expositiva. Ó. Presta atenção nessa introdução. O texto dissertativo consiste na ampliação, na discussão, no questionamento, na reflexão, na polemização, no debate, na expressão, né, de um ponto de vista, na explicação a respeito de um determinado tema. Vocês repararam aí que eles apresentaram o que eles vão falar no desenvolvimento de uma forma sucinta e colocando vários elementos, com certeza que eles levantaram a respeito do que é dissertação?
Pois é. É claro que eles colocaram aqui entre vírgulas, entendeu? Porque dissertação é reflexão, é polemização, é debate, né? É expressar o ponto de vista. Só, galera, que na redação a gente faz isso de uma forma um pouco mais fluida, né? A gente não pode só jogar os temas. Imagina se a gente jogasse lá no texto. O auxílio emergencial que tem a ver com desemprego, Bolsa Família, é, trabalhador autônomo, professor que não recebe do Zema, entendeu? Então, assim, não pode ser assim. Mesmo na introdução, a gente tem que esticar um pouco, sabe? A gente tem que construir uma coisa, de certa forma, que seja explicativo para quem está lendo também. Não pode ser uma coisa só jogada, sabe, no ar. Olha aí, existem dois tipos de dissertação bem conhecidos: a dissertação expositiva ou informativa, argumentativa. Na dissertação, vimos que ele desenvolveu o tema, entendeu? Falou das ramificações, no caso que além da expositiva tem a argumentativa, né? E ele desenvolveu um pouco mais. É o exemplo do desenvolvimento. Claro que o desenvolvimento é maior, né, gente? Porque a gente tem que falar é, um pouco detalhadamente de cada tópico que levantamos e falamos na introdução. Não esqueçam isso. O desenvolvimento tem que estar ligado diretamente às coisas que foram apontadas na introdução. Beleza, pessoal? Pois é. Portanto, pode-se dissertar simplesmente explicando um assunto imparcialmente ou discutindo parcialmente uma conclusão, gente. Você viu um portanto, você viu um pode-se. Na verdade, o pode-se eu não recomendo usar muito não, gente, porque na no texto argumentativo isso é um pouco diferente, né? O pode-se tem muito essa questão da hipótese e na argumentação, você está defendendo uma ideia, você tem que apontar mesmo uma solução, sabe? De forma impessoal, tá? Porque a marca do texto argumentativo também é a terceira pessoa, sabe? Que a gente também vai ver mais profundamente daqui a pouquinho. Então é muito importante, gente, muito importante evitar a questão da hipótese, da subjuntividade, tá? Então, beleza. Dissertar simplesmente explicando o assunto imparcialmente ou discutindo parcialmente. Né? Conclusão. Note os verbos no presente, tá? Consiste, existem, pode-se dissertar. E aí, ó, dissertação argumentativa. Esse tipo de texto, muito frequente nas provas, concursos, apresenta posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica, com razoável grau de objetividade, clareza, respeito pelo registro formal da língua e coerência. Seu intuito é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor, leitor ou ouvinte, tá, gente? Aí, para vocês verem, ó. Características principais, né? Presença de estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão, ideia principal do texto, tese, né? E argumentos. Pois é, galera. Estratégias argumentativas, só para vocês entenderem o texto, né? Dissertativo aí. Ou seja, recursos discursivos que servem para fortalecer a tese a respeito de um assunto de que nos podemos valer para tornar nosso discurso mais convincente. Veja algumas. Modalização. Com a finalidade de evitar o desperdício que nos protegerá de futuros problemas, é vital que se faça um trabalho voltado para o reuso da água. Vocês repararam que a pessoa falou que é vital, mas assim, é uma opinião de uma pessoa, mas ela não se apresenta de forma verbal, né, nem por sujeito. Vocês repararam isso? E que é uma, querendo ou não, uma sugestão, mas é uma sugestão mais impositiva, é uma indicação, gente. É essa a diferença, tá? Quando a gente tá nessa onda, né, de ideias mesmo, né, de conseguir transmitir uma ideia, uma onda mesmo, é uma transmissão, é uma onda mesmo, né?
quando a gente está nessa ideia de transmissão, é importante que a gente consiga indicar, tá? E a estratégia argumentativa, no caso da dissertação, que é muito impessoal, em terceira pessoa, geralmente é indicar alguma coisa. A palavra destacada, né, é modalizadora porque expressa um ponto de vista do autor do texto. Para ele, o fator de se fazer um trabalho voltado para o reuso da água é muito importante, ou melhor, é vital. O objetivo dessa palavra é provocar a reflexão do leitor sobre a importância do assunto em pauta. Pois é, gente, a gente viu aí um resuminho aí do texto, né, argumentativo. E aí a gente está encaminhando para a introdução, não é verdade? Pois é, para a introdução não, para o desenvolvimento. A introdução a gente já falou. A gente introduziu aí o assunto aí do auxílio emergencial, a gente levantou os links, agora que temos os links, temos que trabalhar com eles, tá? Aí a gente começa falando, né, no caso aí, vamos colocar um terceiro parágrafo, né? Que a gente fez uma introdução, que não precisa ser um parágrafo apenas, tá, gente? Pode ser até 2 parágrafos, é o que eu recomendo até, para a redação ficar mais, como é que eu posso dizer, mais robusta mesmo, assim, sabe? E mais harmoniosa nas ideias mesmo, assim. E você pode fazer os 4 parágrafos do desenvolvimento, mas algum desses parágrafos você pode fazer menor. Você não tem que fazer um número de linhas específicos e iguais assim, em todos os parágrafos. Não tem que fazer isso. Às vezes, o primeiro parágrafo do desenvolvimento vai ter 2 linhas, e o segundo vai ter 5 linhas, e o terceiro vai ter 3 linhas, e o último vai ter 4 linhas, dos 4, né, que é o ideal fazer no desenvolvimento. Não é necessário, gente, essa sistematização, tá, no desenvolvimento. Você tem um número de linhas para trabalhar no concurso, geralmente de 30 a 35 linhas. Então, você tem que distribuir o seu texto nessas 30 linhas, mas não necessariamente fazer um cálculo, sabe, sistemático para colocar seu texto. Não se preocupe com isso. Obviamente que, né, sabemos que o desenvolvimento é maior, porque a gente fala com mais propriedade e colocando mais elementos nos assuntos, não é verdade? E conclusão geralmente é menor, né? Porque é a hora de dar as indicações sugestivas, e a introdução é introduzindo, então é uma sinopse, uma síntese do que vai vir no desenvolvimento, então ela também é menor, mas geralmente é mais volumosa que a conclusão, que é onde a gente vai chegar em breve. Pois é, galera, vamos para a introdução, vamos pensar na introdução aí, no nosso texto mental. Ó, cachorrada hoje tá foda. Então, galera, aí vamos começar a desenvolver, né? Aí falamos, por exemplo, em um parágrafo bem falado da questão do desemprego, tá? Aí sabemos que o desemprego assola, né? Sabemos não, tá, gente? Sabemos não é terceira pessoa, tá? Vamos usar aí, por exemplo, atualmente, tá? Vamos colocar assim, evita o sabemos, tá, gente? Não usa o sabemos. Evita segunda e primeira pessoa no texto argumentativo dissertativo, tá, gente? Não sabemos, tá? Sabe-se, embora eu não aconselho usar coisas com a partícula passivadora se, né? E o índice de indeterminação, ele tem esses 2 nomes. Se, sabe-se, pode-se, deve-se, no começo da frase, tá? Não recomendo, use depois, no decorrer da frase, mas no começo não. A gente pode começar aí com um advérbio aí de tempo aí. Atualmente, né, o Brasil passa pela crise da pandemia, sobretudo do desemprego. Aí a gente começou a introdução. Aí o que a gente pode fazer na introdução? Não, no desenvolvimento. Então, o que a gente pode fazer no desenvolvimento aí? Trabalhar esse parágrafo falando do desemprego, entendeu?
Aí vamos falar. O regime, né, de trabalhador autônomo e terceirizado cresceu muito com a nova política. Isso, de certa forma, tirou a segurança previdencial do trabalhador. Ponto final. Na mesma linha, sem fazer outro parágrafo, você pode continuar desenvolvendo o assunto. Entende, gente? Na mesma linha, sem ir para outro parágrafo. Continua desenvolvendo o assunto. Lembra do que eu falei de período mais curto? Não tenha medo de usar o ponto final depois que você fizer uma frase que transmita algum conhecimento, não, sabe? Para o texto não ficar chato também, para não te complicar. Frases objetivas, elas são mais eficazes, tá? Aí a gente fala, né, da questão, a gente pode falar que, tá, gente, usar dados estatísticos, tá? É muito importante. Na dissertação, é muito importante usar comparação, beleza? Usem comparação na dissertação e dados estatísticos para poder confirmar a sua tese. Por isso que é importante vocês lerem jornal, por isso que é importante, tá, vocês fazerem determinadas coisas do tipo, pesquisarem, ler os sites que não são fake news sobre as coisas que estão acontecendo, tá, gente? É muito importante fazer isso para ter também argumento para escrever, tá? Aí vamos pensar, né? De agosto de 2018 a 2019, o número de profissionais que saíram das empresas e estão desempregados e optaram também pelo desemprego trabalhar por aplicativo, cresceu 97%, sabe? Para quem souber, né, assim, se lembrar desses dados, quem estuda isso é importante, é um ponto positivo de colocar numa redação, tá? Isso endossa e isso também valida seu argumento, entendeu? Como a gente leu aqui no material, é importante validar o nosso argumento, não é verdade? Pois é. Então a gente já teve aí, tá vendo, com o desemprego, assunto, né, para poder preencher aí, entendeu? Pelo menos umas 2 ou 3 linhas, tá? Mas não se trata de preenchimento, é isso que eu queria explicar para vocês. É expor o assunto, falar dele com propriedade, tá? E encerrar, né, o parágrafo de forma legal. E aí, ó, vamos encaminhando para encerrar esse parágrafo, por exemplo. Aí a gente falou, né, da questão do desemprego, aí falou dos trabalhadores informais que estão desempregados, tá? Aí podemos falar no próximo parágrafo, por exemplo. Na verdade, vamos terminar esse, né? Aí podemos falar. O desemprego também reflete, né? E na verdade, ele reflete o estado, né, de pandemia do país, né? E a não ida ao trabalho, né, por coerência, e, e o fato de evitar também a contaminação. Aí, beleza, encerramos o parágrafo, sabe? E aí, no próximo parágrafo, por exemplo, que a gente, né, pode ser o terceiro do texto, e talvez o segundo, de acordo com a sua introdução, a gente pode falar de outro assunto, mas fazendo o link direto, tá? Fazendo o link direto com o parágrafo passado. A gente falou do desemprego, a gente falou do tanto de pessoal que começou a trabalhar de Uber porque ficou desempregado, né? Engenheiro desempregado. Quando eu pego o Uber, só tem engenheiro. Eu tô pensando em mudar o nome da banda de engenheiros da Havaí para engenheiro do Uber, porque o Uber só tem engenheiro. É um negócio impressionante, entendeu? Lanchonete só tem profissional de letras, entendeu? E biblioteconomia também. São as pessoas, né, que estão formando, que não estão tendo mercado, né? E estão tendo que escolher outra forma de sobreviver, de trabalhar, e não pode trabalhar na área. Isso é pesado, é triste de ouvir. Eu sou uma pessoa que trabalhou muito em trabalho informal,
para garantir um a mais também, por exemplo, além de dar aula, tá? E aí, gente, em relação ao que a gente estava falando, da continuidade do próximo parágrafo, o que eu falei, né? Que o parágrafo tem que ter uma relação direta com o parágrafo passado. Aí a gente entra numa parte que é muito delicada e que eu quero fazer depois, entendeu? Já estou preparando o slide disso, que eu vou dar depois essa aula para vocês do que eu vou falar agora, que é essencial na redação com mais detalhe, tá? Que é a questão da coerência, pessoal. Vocês já ouviram falar de coerência e coesão, não já? Pois é. Quando eu vou falar de coerência e coesão, eu sempre dou o exemplo de uma corrente, pessoal. Pensa numa corrente, ela é feita de ferro, não é verdade? E ela tem os elos. Eu chamo os elos de coesão, cada elo. E a corrente é o que a gente consegue quando a gente conecta perfeitamente, tá? Os textos, os termos, as frases, as orações, tá? É isso que a gente faz, né? Quando a gente tem a coesão. E a corrente é o que a gente consegue através disso. Por exemplo, temos uma corrente de ferro e falta uma peça para ligar uma corrente à outra. A peça tem que ser necessariamente igual, tá, gente? Ou correspondente. Se a gente colocar uma peça nessa corrente aí, por exemplo, de plástico, no meio das correntes, a corrente vai quebrar. E quando a gente coloca, por exemplo, um conectivo errado numa frase, quebra o sentido dela e quebra a corrente, acaba a coerência, tá? Não adianta a gente falar de desemprego no parágrafo, já que a gente está falando das coisas que estão decorrendo do auxílio emergencial e do coronavírus, sendo que no parágrafo seguinte eu vou falar de sorvete, de tsunami, de assunto que não tem nada a ver, sabe? Isso é uma coisa que reprova a gente demais em concurso. Mudar de assunto drasticamente, entendeu? A dissertação, pessoal, é uma linha, é uma cadeia de raciocínio, sabe? Um raciocínio lógico e razoável, tá? Lembre-se dessas palavras, então tem que ter coerência, tá? Não pode, gente, fazer confusão na hora de mudar de parágrafo. Manter o foco no assunto, você está desenvolvendo um texto, tá, gente? É uma ideia, você está desenvolvendo um texto para no final você defender a sua proposta, entendeu? Você defender a melhoria. A dissertação é isso. Às vezes eu acho que a dissertação é tipo um checklist do governo, para o governo saber o que tem que melhorar, sabe? Essas coisas de fim de ano de empresa, que quer crescer, que quer mudar, que quer se adaptar ao funcionário. Essa empresa não existe, mas tudo bem. Pois é, gente, às vezes eu acho que a redação do Enem e redação de concurso, quando o tema é de coisas que acontecem no cotidiano, dos problemas que o brasileiro passa, eu penso que ela quer melhorar, eu só não vejo melhorar. Parece que o povo lê a redação e não absorve nada, né? Não capta sugestões. Mas a gente tem que continuar fazendo, né? E fazendo nossa parte também. Então, galera, voltando ao que eu estava falando com vocês de coerência e de coesão, tá? Um parágrafo tem que estar completamente ligado ao outro, principalmente no desenvolvimento, que é o momento em que vocês vão render o assunto, tá? Eu chamo de render o assunto. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, seguinte. Vamos pensar aí na frase Joana é bonita, mas gosta de sorvete. A frase ficou incoerente, né, pessoal? Joana é bonita, mas gosta de sorvete. A frase ficou no mínimo sem sentido, tá? Por que a frase ficou sem sentido, galera? Porque eu usei o conectivo errado, tá? O que é o conectivo errado? Eu usei o mas. O mas, né? Ele é de adversidade, não é, galera? De contradição, né? De negativo. É uma frase, né? É um pronome aí, né? Adversativo, né, gente? Uma interjeição, né? É, se eu quisesse ligar mesmo, porque o mais coerente nessa frase é ligar um termo ao outro,
eu teria que usar, por exemplo, uma aditiva, né? Um conectivo coesivo, que é o que dá a coesão, de adição. Aí eu falaria o quê? Joana, né, é bonita e gosta de sorvete. Tá, pessoal? Um exemplo bem simples para vocês visualizarem. Vocês perceberam que isso faz toda a diferença? Pois é, gente. Numa redação, num texto de redação, temos que fazer exatamente dessa forma. Pensar no conectivo correto, entendeu? Às vezes a gente está escrevendo e esquece qual que é o real sentido da palavra. Então, por favor, gente, vamos estudar os conectivos aí, as conjunções principalmente, tá? Por exemplo, está escrevendo o texto, a gente falou, né, do primeiro parágrafo aí do desenvolvimento aí de desemprego, né? Aí, por exemplo, você está escrevendo o primeiro parágrafo, aí você coloca um porém, né? Você sabe o sentido do porém, no lugar, entendeu? De todavia, por exemplo. Aí, com certeza, você usou o conectivo errado, não é verdade? Então, tem muita relação, tem muito a ver com usar o conectivo certo, entende, gente? É dessa forma que a gente pensa, né? A aula, no caso. Então, o que que acontece? Quando, quando a gente... Peraí, só um momentinho, galera. Quando a gente está fazendo, né, a conexão, né, fazendo e estabilizando as coisas dessa forma, é super necessário, né, a gente ter o conhecimento do conectivo e para poder sistematizar o texto melhor. Aí vamos pensar nisso aí comigo aqui, ó. Vamos fazer um exercício. A gente tem as aditivas também, né? Tem o mais mesmo, né? Que querendo ou não, uma junção de adição, entendeu? Que é diferente de mas, que é de adversativo, não é verdade? A gente tem essa ligação, essa conexão. Que acontece de forma diferente. A gente tem a de hipótese, né? Que a gente tem o se, a gente tem o talvez, não é verdade? E tudo isso a gente tem que saber usar de forma correta na frase correta. Então é preciso a gente saber para que serve isso. É importante estudar os conectivos isoladamente, porque eles são os elementos coesivos e eles são totalmente determinantes, tá? No desenvolvimento, né, da redação, para as ideias não ficarem contrárias. Vocês entenderam? Coerência e coesão? A coerência como uma corrente e a coesão como os elos da corrente. Tem que ter o elo certo, o elo correspondente à corrente, né? Que é a coerência. Senão, né, sem a coesão não tem coerência e seu texto provavelmente vai ficar sem sentido ou com sentido errado. Então vamos usar o mas quando a gente estiver falando de coisa contrária, vamos usar o e quando a gente estiver adicionando, vamos usar o também quando estiver adicionando, o além quando estiver adicionando, tá? Vamos usar as coisas de forma correta no texto, tá, gente? É bom estudar isso depois, mas depois eu vou dar uma aula mais sistematizada, né? E sistemizada também, com mais recursos, né? Deus abençoe, eu vou arrumar o computador disso aí, tá? Disso aí, não, falei igual o presidente, misericórdia desse tema, tá bom, gente? Então vamos lá. Voltando aqui, né? No nosso parágrafo, né? Vamos colocar que é o segundo parágrafo aí do desenvolvimento. Como eu tinha dito para vocês, a gente tem que fazer ele coerente com o primeiro aí do desenvolvimento e com a introdução, obviamente, que tem a ver com desemprego, né? Com auxílio emergencial, desemprego foi o primeiro ponto que a gente destrinchou no desenvolvimento. Então, vamos pensar aí, ó. Qual outra coisa que a gente colocou, né? Como checklist aí, como palavra-chave, que pode encaixar certinho aí com o desemprego aí. Aí a gente pode falar, por exemplo, né?
Antes mesmo, na verdade, a gente vai citar o coronavírus em algum momento, entendeu? Mas é importante a gente falar do agora um pouco melhor, né, do auxílio emergencial, por exemplo, né? Porque tem uma relação direta com o desemprego. A gente pode falar, o auxílio emergencial foi uma medida, é, né, assim, do governo para tentar auxiliar, vamos acreditar nessa mentira, para tentar auxiliar o trabalhador, né, autônomo que perdeu o seu emprego, como se a gente sustentasse uma casa, né, com R$ 600, como se a mãe solteira cuidasse de uma criança e de uma casa, de uma família com R$ 1.200. Vamos imaginar que é verdade nesse mundo nosso aí. E aí a gente pode falar, né, que isso aí é a emenda do governo para fazer isso e tal. E aí, para defender, né, o argumento aí, para falar do auxílio emergencial, né, como que ele age na vida do trabalhador autônomo e terceirizado, a gente pode dizer, por exemplo, que o auxílio é bom e tal, mas no momento o PIS, né, e o PASEP, cujo governo vetou, né, o governo e a Previdência cancelaram esse benefício para os trabalhadores, né, que é uma coisa que o trabalhador mesmo produz, tipo 13º que também foi cortado. Isso tudo a gente está desenvolvendo, tá, gente? Segundo parágrafo aí do desenvolvimento aí da nossa dissertação. Né? Isso tudo que foi negado ao brasileiro, isso é um ponto, né, que a gente pode criticar, que no atual momento, na nossa atual conjuntura, se a gente quiser usar palavras voltadas à política, por exemplo, fazer um texto com político, é importante, é, é visto como uma mão na roda, a grosso modo. Lógico que a gente não vai usar isso numa redação, né? É visto como a caixa de Pandora, para quem gosta mais de escrever de forma literária, né? Vejo como uma esperança. Aí poderíamos terminar. Contudo, infelizmente, vírgula, o que o governo demonstra, né, é o que podemos chamar de morte da esperança. Não é verdade? Aí a gente termina assim, por exemplo, o segundo parágrafo aí, né, da nossa, do nosso desenvolvimento, não é verdade? Então, vocês repararam que eu falei de desemprego e no segundo parágrafo eu destrinchei, né, a função do auxílio emergencial em relação ao desemprego. Vocês notaram isso? Que é uma cadeia de ideias, que a gente está tecendo uma teia, né? A gente está tecendo um texto, né, argumentativo, expositivo aí, né, dissertativo, e expondo uma opinião, usando dados, por exemplo, entendeu? A gente usou mais um dado que é verídico, entendeu? O recorte aí do PIS/PASEP, tá? Para fazer contraposição, por exemplo, ao auxílio emergencial nesse momento, entendeu? Se liberassem o PIS, se o PIS ainda existisse, o governo tivesse tirado, o brasileiro não ganharia R$ 600. O brasileiro ganharia um salário, entendeu? E a mãe solteira provavelmente ganharia 2 salários. Então, isso também é argumento para vocês colocarem, entendeu? Nesse parágrafo que a gente acabou de fazer. Acredito que isso seria, na verdade, bem útil, tá, pessoal? Para a gente poder desenvolver essa questão. E aí, fazendo o link, continuando, a gente expôs o tema na introdução. A gente fez, né, o primeiro parágrafo falando de desemprego. Fez o segundo falando, né, do auxílio emergencial e, né, e que o benefício que o governo cortou seria mais útil. Então, a gente pode continuar assim,
nessa linha, falando de mais coisa que a gente elencou, tá? E aí a gente fala, por exemplo, do tema principal mesmo, assim, né? Não que o auxílio seja subtema, mas o que causa o auxílio principalmente? A paralisação, né, massiva, né, e movimentação da economia por causa da pandemia. Então agora a gente pode falar da pandemia, entendeu? Aí no terceiro parágrafo a gente pode falar coisas do tipo é, o auxílio emergencial, né, que aí você explica mais também do auxílio, né, que será entregue, né, em 3 parcelas, é, não condiz, né, por exemplo, com a previsão de, de término, né, da quarentena. Ou seja, o governo vai ter que suprir mais isso aí, né, no caso. É o que vai estar implícito na frase. Vocês conseguem entender? Que, de certa forma, você ainda está fazendo uma crítica e está fazendo uma indicação e está fazendo uma sugestão. E aí, além de falar isso, né, que o governo não previu que a coronavírus pode durar mais tempo, aí a gente pode bater na tecla, né, elencando com o desemprego e com o auxílio, né, que o governo deve estender, né, o benefício para o cidadão, e deve, de certa forma, colocar, né, as pessoas que são mais carentes do benefício em evidência, aumentar, né, o teto do benefício. Isso tudo pode ser abordado, gente, no terceiro parágrafo aí da nossa redação, entende? A gente pode falar, por exemplo, o Bolsa Família, um programa que o atual governo ainda não conseguiu cancelar, desconta, né, dos R$ 600 o valor que é agregado ao Bolsa Família, entendeu? A gente pode dar uma sugestão indicativa que, de uma forma, por exemplo, eu vou falar uma frase aqui, depois disso que eu falei, né? O governo retira, né, subtrai o que seria, né, voltado ao Bolsa Família em relação ao auxílio emergencial. Aí você explica. Se corta, né, se são R$ 600 e a pessoa recebe R$ 60 de Bolsa Família, então a pessoa recebe 540, por exemplo, né? E a mãe solteira recebe 1.160, né? 1.140 no caso. A gente podia falar, né, assim, o melhor, né, teoricamente, aí poderíamos começar assim, utopia, é, sonhar, né, com o pagamento integral do Bolsa Família para as famílias necessitadas e também, aí tá vendo o conectivo, gente? Importante. No lugar do e também, se eu colocasse mas, não ia dar certo para a ideia que eu vou falar agora, né? Poderia, né? O melhor, né? Utopia é o governo liberar o valor integral do Bolsa Família e também o valor integral, né, do auxílio emergencial para o trabalhador que está impedido de, né, continuar suas tarefas diárias devido à pandemia, devido aos cuidados para a não infecção da família, de idosos, de crianças, e, né, com o pagamento integral, as condições de sobrevivência, né, de alimentação e de manutenção, né, do período de quarentena pode ser expandida, tá? Isso pode ser uma coisa que a gente pode colocar. Não necessariamente da forma que eu estou colocando, espero que vocês entendam que é um exemplo bem simples, tá? Só para explicar como que a gente desenvolve o assunto e continua na cadeia de ideias, tá? Isso pode ser usado no terceiro parágrafo, por exemplo.
e não sai, entendeu, do nosso tema. A gente falou da pandemia, entendeu? Aí, para endossar mais ainda o nosso argumento, ainda nesse parágrafo, a gente pode terminar ele assim, ó. O Brasil, né, depois vamos colocar estatisticamente, vamos colocar que está assim estatisticamente. Na verdade, a gente nem sabe os dados do Brasil, porque eles escondem, né, pessoal, os dados da gente, eles não falam completamente. Infelizmente, o governo esconde as coisas, né? A gente viu, inclusive, o Moro saindo por isso. Camufla as coisas, né? Relações duvidosas que eles disseram hoje. Mas voltando, a gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil, né, estatisticamente, a gente volta com a questão para validar o nosso discurso, é o segundo maior país líder, né, do número de mortes por contaminação do coronavírus. O ideal é liberar, né, mais provisão financeira, né, para os familiares, os trabalhadores que movimentam o país, entendeu? Para que cuidem de suas famílias, de suas vidas e de seus filhos. Ó, até toca no coração social. Isso é que eu gosto, galera. Então, é uma sugestão, por exemplo, por esse terceiro, entendeu? Parágrafo. O ideal, dependendo do tanto de linha que vocês vão colocar no terceiro parágrafo, né? Da introdução até o terceiro parágrafo, é que tenha 4, mas a introdução não precisa ter necessariamente 4, pode ter 4, pode ter 5. E dependendo do tamanho da introdução, pode ter 3 parágrafos. Não acho que a nossa introdução, né? Nossa introdução não, nosso desenvolvimento foi tão grande, e nossa introdução também não foi tão grande. Então, acho que pode ter um quarto parágrafo, que é onde a gente vai concatenar essas coisas que a gente falou nesses 3 parágrafos, explicando, né, e falando dos tópicos que a gente levantou. Não significa que, porque você levantou vários tópicos, que você vai falar de todos eles. Você vai selecionar os melhores, com os melhores argumentos. A dica é, selecione os argumentos, né, dos tópicos que você domina, que você saiba, tá, gente? Que você saiba melhor sobre o assunto, você colocar no texto. Porque às vezes você faz o checklist das coisas que você pode usar, mas aí você escolhe uma coisa que você não domina muito, entendeu? Mesmo tendo relação com o coronavírus. Vamos colocar que você quer fazer um texto com um teor mais científico, certifique-se de que você conhece os termos usados, tá? Os termos biológicos, para você conseguir desenvolver o seu parágrafo com mais propriedade, tá, gente? Com mais tranquilidade. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Voltando aí, gente, na questão aí, né, da nossa continuação, do nosso texto mental. Espero que vocês estejam entendendo. Os que tem no WhatsApp aí, deem um feedback, se estão gostando, se não estão, né, se está ficando claro, inteligível, né, dando uma retomada antes aí do quarto parágrafo. Expliquei a questão do título, que não precisa preocupar, de absorver bem o tema, falei da introdução, né, da quantidade de linhas e da quantidade de coisas que vocês vão colocar no texto. Falei, né, da introdução do desenvolvimento também, da introdução do desenvolver, né, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Falei do segundo, né, falei do terceiro parágrafo, né, que tem que ficar cheio e tem que fazer uma relação coerente com todos. Falei da questão da coesão também, tá? Que, né, é usar o conectivo certo, que tem o significado certo, para que sua frase, seu texto não seja interpretado de forma errada. Eu falei disso tudo, né, meu povo? Então vamos continuar para a gente ir, né, chegando aí à reta final, a gente ir encerrando. Temos também, galera, a questão aí do quarto parágrafo. Se vocês têm a ideia de um modelo, sugestão minha, a única sistematização que eu peço para vocês seguirem, além, né, da acentuação gráfica, do começar com letra maiúscula, do ponto final, de utilizar a vírgula sem separar, né, o verbo do sujeito, tá? De depois de usar 2 pontos, galera, não colocar a letra maiúscula,
Letra maiúscula é para ponto final, é para exclamação, é para interrogação. Ok, pessoal? Ponto e vírgula não vem depois letra maiúscula, não. Dois pontos tem a denotação e o objetivo de explicar, entendeu? Você coloca 2 pontos ali para você jogar, entendeu? O encadeamento de ideias na frente, às vezes para você destrinchar todo um assunto. Então não carece, porque você está falando do mesmo assunto, você não está encerrando. Então depois de 2 pontos a gente não tem letra maiúscula, viu, gente? Depois de 2 pontos não tem letra maiúscula. Isso numa redação é falta grave, tá? É falta mais grave do que passar um número de linhas, porque tem gente que passa o número de linhas, tem gente que escreve muito, era o meu caso. Tem gente que é prolixo. Pois é. Então, vamos lá. Aí a gente pensa no quarto parágrafo que tem que ter relação com desemprego, com auxílio emergencial, né? Que foi mais falado, né? No segundo, do desenvolvimento, né? Com a explicação aí do corona, né? Que foi no terceiro. A gente aí dando a indicação sugestiva do governo aumentar esse teto aí para manter os trabalhadores em casa, porque, né, sem comida ninguém fica em casa, com conta para pagar ninguém fica em casa, né? Pois é. Então vamos para o quarto parágrafo. Eu falei do Bolsa Família também, né? Das mães e tudo mais. A gente pode falar agora que esse coronavírus e esse desemprego e, né, essa questão do auxílio emergencial em atraso e não liberado para todos, ele, né, isso no quarto parágrafo. A gente pode desenvolver ele falando da crise do atual governo. Desculpa quem é a favor desse governo e está assistindo a aula, mas as coisas têm que ser ditas, né? O nosso governo, infelizmente, para alguns, está em crise, né, pessoal? E é uma crise pesada, né? Infelizmente. E aí isso também reflete, isso também tem também a relação com o coronavírus também, as decisões um pouco infantis, né, do nosso presidente, né? Então a gente pode falar disso também, sabe? O que acontece? Aí a gente pode falar um reflexo desses males que estão, né, que assolam o Brasil, é a crise governamental do nosso país, entendeu? É um momento de fragilidade do país, em que decisões são tomadas de formas impulsivas, pouco, né, preocupadas com a questão de manter, né, a vivência humana, né, pouco preocupados com a questão de manter, né, um país assim livre da pandemia, muito preocupado, né, com a questão empregatícia, não é verdade, pessoal? Isso tudo a gente pode colocar, entendeu? Aí a gente pode aproveitar, entendeu? E falar que a taxa de desemprego, né, do atual governo e a taxa de demissões também feitas injustamente no período de quarentena, o excesso de férias que foi liberado, entendeu? No período de férias, é gritante, entendeu? E isso tem uma relação direta também com o coronavírus e com o fato dos economistas e dos nossos, né, representantes preocupados com a economia, né, que não abre mão. Isso é um resultado, com certeza, deles, né? A gente pode falar disso também. Isso tudo tem a ver com o coronavírus também, entendeu? A economia é mais importante que a vida do trabalhador. Aí a gente pode falar disso no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, né, do desenvolvimento. Vocês repararam que tem uma relação direta e coesiva e coerente com os 3 parágrafos anteriores? Estou falando das causas, entendeu? Mas não é só apontar em dados estatísticos e nas coisas que a gente lê que tem visto. A gente também tem que, querendo ou não, dar uma sugestão. Vocês repararam que demos sugestões em todos os parágrafos, mesmo de forma impessoal, mesmo de terceira pessoa?
Aí, por exemplo, a gente pode, né, colocar como uma sugestão indicativa, né, coisas que deram certo, entendeu? A gente poderia colocar, por exemplo, né, assim, a meta, né, do nosso país, acredito que a meta, né, dos nossos governantes, é, a gente sabe que não, é prezar pela vida. É, então, é importante nesse momento, né, olhar para países que levaram a nossa não, né, a pandemia, né, que é mundial, mais a sério, que levaram o trabalhador mais a sério, entendeu? E promover ações é, de prevenção, né? Ações de cuidado mesmo, para que as pessoas não saiam de casa, entendeu? Para que as pessoas programas, né? Para que as pessoas se exercitem em casa, para que as pessoas continuem levando uma vida normal. Isso tudo a gente pode dar de sugestão no terceiro parágrafo. No quarto parágrafo do desenvolvimento, na verdade. E é aí, pessoal, que a gente chega na reta final da nossa dissertação imaginária aí, que é a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, além de concluir, né, o que você está fazendo, ela coloca aí sim, né, mais da sua subjetividade. Aí a gente tem palavras-chave para conclusão, entendeu? A gente tem o portanto, a gente tem o assim também, que é importante, né? A gente tem as palavras, né? Vital, fundamental, é, assim, primordial, né? Palavras que podemos usar para expressar a nossa vontade de mudar determinada coisa, de colocar a nossa opinião como uma coisa que vale a pena, entendeu? Ser ouvida, ser escutada. A conclusão é isso, né? A gente poderia falar, portanto, né? Portanto, solucionar, né? Uma pandemia nem é, né? Não, portanto, solucionar uma pandemia não é a real meta, né? A real meta é reduzir os danos. A partir das reduções de danos, podemos pensar, né, num retrospecto geral e, né, e solucionando, né, cada setor de acordo com suas demandas e principalmente as demandas das pessoas, né, que são as maiores envolvidas aí e beneficiadas pelo o bem-estar, né, pela saúde. Aí a gente faz sugestões nesses momentos. A gente colocou, fez a cama, né, como a galera ia dizer, para dar a sugestão. E agora a gente continua sugerindo para fechar. A gente pode falar que, por exemplo, já, né, que o governo, a função do governo e do Estado é garantir a vida, garantir o bem-estar social para que a sociedade funcione, para que as coisas funcionem. É importante investir né, em ações sociais, em ações preventivas, em ações que forneçam, né, todas as plataformas, todos os métodos de sobrevivência, entendeu? Todas as garantias de que o trabalhador, de que as pessoas, né, que podem ser contaminadas não sejam contaminadas, que elas não saiam de casa, entendeu? O governo pode, né, e tem totais condições, é bom a gente colocar isso, né, de prover, entendeu, para o cidadão de bem, o pessoal adora falar isso, né, que ele fique em casa, que ele cuide da sua família e que tenha suas dívidas congeladas, né, porque quem não produz, infelizmente, né, não constrói, principalmente, né, no nosso regime capitalista e tudo mais. Aí, assim,
com essas medidas, com essas ações de boa fé, principalmente do governo, teremos mais condições de superar essa pandemia, entendeu? A gente pode terminar dessa forma, por exemplo, entendeu? Sugerimos coisas de forma impessoal ainda e colocamos a nossa opinião, entendeu? A gente pode usar, sabe? É fundamental que o governo priorize a vida do trabalhador. Sem trabalhador não existe economia. Ponto final. Construímos juntos aí, né, uma redação com um tema. Aí, como eu tinha falado, depois de fazer a redação, qual título a gente pode colocar? Entendeu? Eu colocaria o título depois de ler essa redação toda, que eu falei de desemprego, que eu falei de Bolsa Família, né, que eu falei né, do auxílio emergencial, que é o tema, né, tudo está ligado ao auxílio emergencial e as ações do governo. O auxílio emergencial é uma ação do governo, né? Aí eu posso falar, por exemplo, o tema é, né, como o auxílio emergencial influencia na vida do trabalhador. Então a gente pode colocar o título, por exemplo, auxílio emergencial, dois pontos, aí sem ponto final. E também é título, né, gente? Auxílio emergencial, né? A vida pela economia. É um título bombástico, né? É um título que mexe com a gente. Então a gente poderia colocar dessa forma, tá? Então essas são as dicas, tá, gente? Para a redação que eu tenho para dar para vocês hoje. Depois, né? Espero que essa pandemia acabe. Espero encontrar vocês pessoalmente também, para a gente poder fazer as coisas e viver esse momento aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, as dicas são, né? Não se preocupar majoritariamente com o título no início, se preocupar bastante com o tema, conhecer o tema, fazer um checklist das coisas que você pode usar, fazer uma introdução manchete, tá? Anunciando que você vai trabalhar no desenvolvimento, fazer desenvolvimentos robustos, tá? Com muitos dados, principalmente com comparações em todos os parágrafos, de certa forma, trazer uma sugestão, tá? Trazer uma indicação bacana, entendeu? Na conclusão, é bom ser sucinto, tá, gente? A conclusão, acho que um parágrafo um pouco maior é o ideal, tá? Concatenar as ideias, entendeu? Com uma sugestão um pouco mais pessoal, não precisa necessariamente que você saia da terceira pessoa, da impessoalidade, mas é bom as pessoas saberem que alguém está dando uma sugestão para melhoria geralmente, de acordo com o tema, tá? Respeitem, né, o número de linhas, as acentuações, como eu tinha dito, eu vou trabalhar depois só acentuações com vocês em aulas futuras, explicar a função delas, como elas trabalham, com mais PowerPoints, com mais coisas do tipo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado, e é isso aí. Beijo para todos, boa sorte aí para nós. Fiquem em casa e é isso mesmo. Beijo para vocês, valeu.